Fala galera, cenário novo, no sofazão aqui do Portal Salvador FM. Pois é, estamos começando mais um Giro do Esporte. Hoje tem jogo importante. Futebol não parou não, viu? Copa do Mundo começa dia 13 de junho. Tem muito futebol daqui até lá e hoje tem Copa do Nordeste, Esporte Clube Vitória em campo pela Copa do Nordeste, né? Isso, Vini Daniel? Isso mesmo, Barreto. Chegamos hoje com um cenário diferente, mas com aquela qualidade de sempre. Então já se inscreva no nosso canal, acompanhe a gente nas nossas redes sociais e no site portalsalvadorfm.com.br. Mas já vamos falar do Vitória porque entra em campo hoje um jogo importantíssimo, jogo de ida da semifinal da Copa do Nordeste. O Vitória que busca ali voltar à final, a uma decisão de regional depois de 16 anos. A última vez que isso aconteceu foi lá em 2010, ano marcante para o Esporte Clube Vitória, né, que conseguiu ser campeão do Nordeste ali numa final justamente contra o próprio ABC, vencendo de virada no Frasqueirão. E também foi um ano marcante ali porque conseguiu chegar na final da Copa do Brasil. Isso aí, o ano que chegou na final da Copa do Brasil, Vitória e Santos, primeira partida lá em Santos, segunda partida aqui no Manuel Barradas. O torcedor do Vitória está empolgado, viu, Vini? Depois que o Vitória conseguiu passar pelo Flamengo, tem torcedor aí dizendo que não tem medo mais de ninguém, que o Vitória que pode vir um Palmeiras no próximo sorteio, mas o que importa agora é a Copa do Nordeste. Existe muita teoria em relação a essa partida, Vini, porque o treinador Jair Ventura já falou ao longo aí da competição, ao longo do ano, né, ao longo da temporada, sobre as questões de lesão, né, no Vitória. O Eric está aí jogando no sacrifício há algum tempo, ele mesmo falou sobre isso, que está jogando no sacrifício há algum tempo. Então tem muito torcedor defendendo a ideia que o Vitória entre em campo hoje com um time alternativo. Eu já adianto para você que eu não concordo muito. Primeiro, porque como você falou, é importante o Vitória voltar a chegar à final da Copa do Nordeste. É importante mais ainda fazer o resultado hoje. Porque jogar lá em Natal é difícil, viu, velho? É difícil, sim, e a gente lembra que o Vitória joga o primeiro jogo aqui exatamente porque o ABC teve a melhor campanha geral em relação ao Vitória. Então o ABC tem esse direito de jogar em casa, jogar em Natal e decidir a vaga na final lá. Mas o Eric, que você falou, e justamente ele está em dúvida, está como dúvida para essa partida, realmente pode ser poupado, pode aparecer um Marinho ali de titular, é a possibilidade do time, um Marinho que vem devendo muito, a gente sempre debate isso aqui porque foi um jogador que veio com muita expectativa sobre ele, principalmente em ser aquele Marinho ali, não seria igual, mas próximo do que mostrou em 2016, mas o que a gente vê na prática é um Marinho muito abaixo fisicamente, com um repertório de jogo devendo muito ao Vitória. Principalmente porque titular a gente tem o Eric, que é um dos principais jogadores do Brasil hoje, em números definitivos, né? Mas o Marinho devendo muito. Você acha que foi um erro essa contratação do Marinho? Eu defino que foi um erro. Foi um erro, foi um pedido da torcida, né? Eu acredito que a direção do Vitória naquele momento não queria contratar o Marinho. O Fábio Mota não queria contratar o Marinho, mas aí chegou o diretor de futebol que conhecia o Marinho no Fortaleza, né? Então juntou o apelo do torcedor, o Marinho finalizando o contrato com o Fortaleza e o diretor que já conhecia ele. E Marinho estava aqui em Salvador apelando, né? Fazendo campanha junto à torcida, foi pro Barradão, assistir jogo da arquibancada, mas não se justificou a contratação. O Vitória não colocou dinheiro, né, para trazer o Marinho para jogar no Vitória, mas não justificou a contratação. A gente tem informação do próprio diretor de futebol do Esporte Clube Vitória que Marinho ganha a metade, menos da metade do que ganhava no Fortaleza, então não veio com salário astronômico, mas não justificou. Ele entrou contra o Flamengo, Ele teve 3 lances que mostrou o Marinho desta temporada. 3 lances que ele resultaram em contra-ataques para a equipe do Flamengo, então eu acho que não se justifica. E ele tem uma oportunidade única agora, né? Que são esses jogos da Copa do Nordeste. Então, se é a hora de mostrar alguma coisa, é agora. Olha, eu discordo dessa questão de alguns torcedores acharem, concordo contigo, discordo de alguns torcedores acharem que hoje tem que ir com um time misto. Sim. Acredito que tem que ir com a força máxima que tem ali à disposição, inclusive tem retorno de Nathan Mendes, os jogadores que não jogaram contra o Bragantino exatamente por questões contratuais, Luan Cândido também volta à equipe, reforços importantes que trata o Vitória como favorito. Desde o início, na verdade, dessa Copa do Nordeste, eu acredito que o Vitória é o favorito, é o time a ser batido. Até porque a gente lembra que é o único time da Série A esse ano a disputar o regional da Copa do Nordeste, até porque passou por uma mudança de regulamentação, a CBF colocou no novo regimento que times que disputam Sul-Americana e Libertadores, que no caso competições continentais, não podem disputar o regional. Foi o caso do Bahia, disputou a pré-Libertadores, caiu precocemente, mas disputou a pré-Libertadores, então não podia disputar o regional.
Então o Vitória sai sim como favorito. Do outro lado da chave tem Sport e Fortaleza. Dois times chatos de se enfrentarem também, mas não estão na Série A atualmente. Série A. O Vitória chega mais preparado. É a obrigação na Copa do Nordeste, também concordo com você, a obrigação total do Vitória. É o time, é o representante da Série A, faz um campeonato brasileiro razoável, hoje está a 1 ponto, né, da zona de rebaixamento, mas a gente sabe que está tudo misturado ali, está muito embolado. E um jogo a menos o Vitória. E um jogo a menos, a 1 ponto da zona de rebaixamento, mas a briga do Vitória esse ano, pelo menos na Série A, o que vem mostrando aqui, não é por rabeira da tabela, não é por disputar rebaixamento, fugir do rebaixamento. A disputa é outra, é ficar ali no meio de tabela. Pelo menos eu acredito nisso, é o que o Vitória tem demonstrado. O Vitória passou de fase na Copa do Brasil, fez uma grande partida contra o Flamengo, uma grande partida que não se repetiu no Campeonato Brasileiro contra o Red Bull Bragantino. O Vitória foi muito aquém daquilo que fez contra o Flamengo. Mas agora é a hora de mostrar que é o bicho-papão da competição, é o bicho-papão da Copa do Nordeste, Vini. Ainda mais no Barradão. Mas tem uma notícia, no meio da semana a gente veio repercutindo a convocação da seleção brasileira e influencia diretamente o Vitória. Sim, tá lá no Portal Salvador FM isso aí. Exatamente, tá lá no Portal Salvador FM, mas a gente vai explicar aqui para nossos seguidores, porque a situação seguinte envolve o Neymar. Neymar dos Santos, convocado para a seleção brasileira, voltando a vestir a amarelinha, vai estar na Copa do Mundo de 2026 e isso influencia o Vitória porque o Santos tem um compromisso com o Vitória no dia 30 de maio, 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, a última antes da Copa. E é justamente a partida que o Neymar não estará mais pelo Santos. Na verdade, ele já não vai jogar mais nenhum desses jogos agora. É, porque agora estão dizendo que ele está desconforto muscular, não é lesão, né? Está com desconforto muscular da panturrilha. Aquele lance que ele tinha que voltar pro gramado, não voltou, acabou fazendo a Robinho entrando no lugar dele, que não era para entrar, e disse que naquele lance ali ele ficou com desconforto muscular. E, pela previsão do Santos e da própria seleção brasileira, ele não entra em campo contra o Sport Clube Vitória, mas você fala de um lado bom, eu já vejo ao contrário, viu? Porque as melhores partidas, isso a gente falou ontem quando estava falando da seleção brasileira e da convocação de Neymar, as melhores partidas do Santos no Campeonato Brasileiro foi quando o Neymar não esteve em campo. O time se torna muito mais competitivo, se tornou muito mais competitivo, né, na disputa de bola. Então, se por um lado é bom não ter o Neymar, por outro, o Vitória vai encontrar um Santos muito mais competitivo na 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vai estar sem a pressão de distribuir pro craque. Isso aí, sem a pressão de ter que passar todas as jogadas pelo pé do Neymar. E eu acho que isso tem um Roleiser, né? Tem um rolê muito bom. O Roleiser que quando entra e assume aquele papel de fazer o controle do meio de campo já ia falar do Sport Clube Vitória, do Santos, ele cumpre esse papel muito bem e de assumir essa responsabilidade quando o Neymar não está. Então acho que preocupa, ao contrário de você, acho que preocupa o Neymar não estar em campo contra o Vitória. Inclusive nos 2 jogos do ano passado contra o Vitória, o Santos contra o Vitória no caso, sim, Neymar no primeiro ele entra no segundo tempo só, e no segundo turno ele nem joga. Sim. Que é lá na Vila Belmiro, ele nem joga, nem entra em campo. Então, o Neymar que tá fugindo do Vitória. Fugindo do Vitória. O Neymar tá fugindo do Vitória. Vai ser a thumb Se não fosse a Copa do Nordeste, seria a thumb do vídeo. Neymar está fugindo do Vitória. Mas, pois é, agora vamos mudar de chave. Vamos falar do Bahia, porque o Tricolor Baiano tá com aquela semana de folga, sem jogos. Isso. Mas início de trabalho já pensando no Coritiba. Dia e horário diferente de jogos, porque o Bahia só volta a jogar na segunda-feira, dia 25, lá no Couto Pereira, 17ª rodada do Campeonato Brasileiro contra a equipe do Coritiba. Coritiba que vem dando trabalho no Campeonato Brasileiro. Assim, uma campanha muito parecida com a do Vitória, com a diferença que tem ganhado fora de casa, né? Ganhou contra o Santos, mas fazendo um campeonato interessante o Coritiba. Para quem achou que ia disputar para não cair. E esse jogo contra o Bahia e Coritiba, tem um ingrediente a mais, porque eles, curiosamente falando, estão totalmente igualados na tabela. Sim. Número de pontuação, número de triunfos e vitórias, saldo de gols, tá tudo igual. Tanto que na posição da tabela ali só aparece o 7º colocado. Porque eles estão os dois iguaizinhos ali. Sim, na 7ª colocação. Toda a pontuação igual. O Bahia que já iniciou a preparação, só que chama atenção porque perde 4 peças importantes ali que ainda não retornaram aos treinamentos com o grupo. 4 jogadores treinando separados. Caio Alexandre, Juan Pablo, Luciano Juba, que foi a mais recente aí agora, e o Ronaldo. Os 4 treinando separados. O Bahia também faz jogos, né, antes da parada para a Copa do Mundo. Tem aí o Coritiba lá pela frente. Mas, Vini, houve aí uma pressão, né, para o Rogério Ceni, torcedor do Bahia fazendo uma pressão. Já digo, pressão
que fica até ali à beira da porta do CT Evaristo de Macedo, porque para a parte de dentro não vai, porque eu acho que isso não influencia. A gente está vendo o Girona, né? Eu vi até um corte do parceiro Pedro Santos falando sobre o Girona, tá para ser rebaixado na Espanha. E o treinador tá lá, garantido. A gente lembra que o Girona é do mesmo grupo City. E o treinador tá lá, nada influenciando o trabalho. Eu acho que a pressão que a torcida faz aqui, tem um protesto e tal, mas isso internamente para o Bahia, para a direção do Bahia, não influencia. Você acha que, de alguma forma, o Rogério Ceni corre o risco de ser demitido aí na parada da Copa do Mundo, a depender dos resultados, caso eles não venham? Acho que para mim a única possibilidade disso acontecer é ele pedir demissão. Só que ao mesmo tempo, ele falou sobre isso na última entrevista coletiva e até de uma forma, digamos que irônica, reflexiva, ele rebateu a pergunta para o jornalista que foi perguntando se o jornalista pediria demissão se ele acabava com o canal. Se acabasse com o canal. Foi Marinho Júnior. Exatamente. Se ele acabava com o canal dele se ele fosse criticado. Ele fez o rebate ali, né? Então deixando a entender que ele não vai pedir demissão. Ao contrário do que Renato Paiva fez, né? Quando ganhou aquela orelha de burro, segundo ele, né? O próprio Renato Paiva fala, ele nunca foi tratado daquela maneira e por isso ele pediu demissão e isso mostra, não foi o Bahia que demitiu o Renato Paiva. Foi ele que pediu demissão. E eu falava uma coisa na época de Renato Paiva, em outro local que eu trabalhava, que a gente também fazia conteúdo esportivo, eu falava o seguinte, tá claro para o torcedor do Bahia qual é a projeção do Grupo City, o que é que o Grupo City imagina, porque assim, o Grupo City, qual é a imagem que a gente tem? Que o Grupo City quer o Bahia diferente ao longo de 10 anos. Em 10 anos tudo vai mudar. Foi a mensagem que eles passaram quando chegaram. Né? Mas a gente está no terceiro ano, né? Vamos considerar. Terceiro ano indo para o quarto ano de Grupo City à frente do Bahia, do futebol do Bahia. Um 8º lugar, um 7º lugar, está muito além da expectativa do Grupo City? Eu acho que não. Aí que tá, esse que é o problema. Tá além do torcedor. Tá além do torcedor. O torcedor já imagina outra coisa, o torcedor já quer pré-Libertadores, já quer... Mas o Grupo City em si tá ali na 7ª posição, será que tá tão longe? E vou te dizer, avaliando como um gestor, na visão de um gestor, que é o caso do Grupo City hoje, eles pegam um time que tinha muitas dificuldades para estar no meio da tabela, que era todo ano brigando para não cair. Essa era a realidade, infelizmente. Então, a partir que pega esse time e começa a botar esse time ali num topo de cima, mesmo que não brigando por título, mas brigando por pré-Libertadores, brigando por fase de grupo da Libertadores, o gestor entende como uma evolução. E de fato, houve uma evolução? Houve. Conseguiu voltar à Libertadores depois de 36 anos, disputou a fase de grupo da competição continental, decepcionou um pouco porque estava com a classificação encaminhada, aí acabou perdendo os últimos jogos ali, inclusive virada na Fonte Nova e tudo mais, decepcionou um pouco. Esse ano decepciona porque é eliminado precocemente na pré-Libertadores de uma forma que o Bahia poderia mais, e aí vem o principal questionamento do torcedor, porque o torcedor olha para esse elenco e enxerga que o time pode dar um pouco mais. Até porque já entregou mais, né? Exato. Já entregou mais. Aí que vem a questão, porque muitas partidas o Bahia consegue dominar, mas não é efetivo. Mas é por isso que eu falo, eu acho que para a gestão do Grupo City, o Rogério está cumprindo o papel dele. Eu acho que para o torcedor, a gente é acostumado com aquilo ali, uma série de 5 resultados ruins, desclassificação, acostumado à demissão de treinador, é o nosso futebol, é cultural, isso faz parte do processo. Eu acho que aí estão pedindo a cabeça de Rogério, mas eu acho que para o Grupo City, assim como lá atrás com o Renato Paiva, ele está satisfazendo o que o Grupo City almeja, pelo menos nesse momento, né, do Grupo City. Agora sim, por exemplo, se o Grupo City na temporada que vem volta a fazer um investimento pesado, como foi em 2023, que trouxe aí Everton Ribeiro, Jean Lucas, Caio Alexandre, ele faz uma nova contratação de novos nomes, né, para o Bahia pesado, e isso não reflete dentro de campo, eu acho que aí eles começam a pensar em outro treinador, não agora. Concordo, inclusive a gente falou do Renato Paiva, eu lembro aqui que o Renato Paiva tomou um sonoro 6-0 para o Sport. Verdade. E mesmo assim, ele vai para a entrevista coletiva, perguntam sobre a avaliação do trabalho dele, ele fala, tá tranquilo. Tá tranquilo, foi isso mesmo, tá tranquilo. Então isso quer dizer que reforça o que a gente falou, né? Porque o Grupo City provavelmente não vai demitir. Só se pedir demissão, e muito difícil assim pedir demissão, porque ele já falou que não vai pedir. Pois é, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, né? Os próximos capítulos. Bahia ainda entra em campo. Bahia-Curitiba, dia... 25. Segunda-feira, jogo esquisito. Dia de segunda. Para uma Série A, 8 horas da noite. Bahia e Curitiba, e o Vitória hoje contra
a equipe do ABC. Na sexta-feira a gente volta aqui com mais giros do esporte. Vamos de palpite. Vitória e ABC no Barradão. Pra mim, posso começar? Vai lá. Pra mim é goleada. 4x0 Vitória. É mesmo? 4x0 Vitória. Ainda mais que o treinador do ABC disse que vem pra jogar. Foi. Ele disse que vem pra jogar. Deu uma cutucada. 3x0. 3x0. Vamos ver. Sexta-feira a gente bate papo sobre isso. Valeu, galera. Até mais. Tchau, gente.